Opa, meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. Pro vídeo de hoje, baseado numa sugestão vinda do nosso grupo de apoiadores, eu vou falar sobre cartas baratinhas e poderosas que você pode ter perdido, pois elas eram caras até pouco tempo atrás. Esse é mais um vídeo daquela série sobre cartas budget, tipo que eu fiz substituindo figurinhas caras, e eu vou te falar, tinha umas cartas aqui que nem eu sabia que tinham abaixado tanto, e nós vamos ver isso daqui juntos. Assim como o Budgetório também está junto da 3D Universe Deck Boxes, trazendo proteção e beleza com caixas personalizadas impressas em 3D. E durante todo o mês de março, ao fazer qualquer compra na loja, você recebe um kit de marcadores de brinde, para mostrar que a criatura do inimigo tomou gold, para contar o seu mana de combeiro fedido e afins. Lembre-se apenas de utilizar o cupom Budgetório5 e venha fazer parte dessa família 3D Universe, obtendo a melhor box pelo melhor preço. E é claro, eu peço que, se você aprecia o meu trampo aqui, considere contribuir para o Budgetório no Apoia-se. E com apenas R$5 por mês você acessa o nosso grupo do WhatsApp para conversar sobre Magic, jogar mesões, e com valores maiores ainda você pode votar em temas de vídeo e ter o seu deck analisado por mim. Isso tudo muito mais no apoia.c/budgetóriocmd. Sem mais delongas, pois os últimos 2 vídeos já foram longos o bastante, bora ver as figurinhas que estão em conta. Terrenos. Assim como foi com os nossos pais e avós, está na hora de investirmos em terrenos, com exceção de que no nosso caso sobrou mais ou menos grana só para papelão mesmo. E brincadeiras à parte, brincadeira triste inclusive, eu quis abrir com isso aqui pois de fato o melhor investimento que você pode fazer para a maioria das listas é o de melhorar a sua base de mana. Assim você garante que o seu comandante seja conjurado na hora certa, que você consiga fazer as suas mágicas na curva, e se você joga de azul, rapaz, isso é mais importante ainda, pois fazer coisas como conjurar um Anula, que costumeiramente custa 2 manas azuis, pode te deixar com mais nenhum mana azul sobrando se você não tem uma base de mana diversa capaz de integrar todas as cores que você precisa. E o ciclo de terrenos, que era antes caro, mas que agora tá por um preço bem honesto, é o das Checklands. São aqueles terrenos que checam, é daí que vem o apelido, né? Por tipos de terrenos dentre as suas mesas para poderem entrar desvirados. O exemplo que eu trouxe aqui foi o Bosque da Pétala Solar, que checa por planícies ou florestas para entrar desvirado e que pode gerar uma mana branca ou um mana verde. Esse é um ciclo de terrenos que eu sempre curti muito, mas que eu lembro de ser bem inacessível quando eu comecei a jogar lá para 2017. E uma maneira de checarmos isso é com a ferramenta de histórico de preços da Liga Magic. Para utilizá-la, primeiro você faz login no site e segundo você procura a carta que quer ver o histórico de preços. E na parte da direita, depois do coraçãozinho, que por sua vez está depois do nome da carta, você vai clicar nos 3 pontinhos. Lá tem a opção de histórico de preços e nós podemos selecionar o período de tempo qual queremos analisar. Para esse vídeo eu não vou voltar mais do que 2020 para olhar preços e eu vou excluir aquelas edições especiais caríssimas, Secret Lair, para que o nosso gráfico seja mais legível. No geral, eu vou apresentar esses gráficos, mas eu não vou lê-los um a um para o vídeo não ficar muito monótono. Mas para não dizerem que eu não analisei, né, pelo menos um, para dar exemplo, aqui a gente vê que, de 2020 até o final de 2023, mais ou menos, o Bosque de Pétalas Solares esteve na faixa dos R$10. Isso é proibitivamente caro, veja bem. Mas pensa, se você for comprar 4 ou mais terrenos, né, se você joga de 3, 4 cores, e cada um custar isso, rapidinho você gasta 1/3 ou mais apenas em terrenos. Porém, com os lançamentos de Commander de O Senhor dos Anéis e Fallout, vemos o preço da edição Universes Beyond subir e das versões normais das Checklands caírem, o que é um padrão até comum. E a maior parte desses terrenos do ciclo, né, se encontra agora na faixa de R$5, o que pra mim é muito mais em conta. Sem falar que esses terrenos são excelentes também em decks de 2, 3 ou até mesmo 4 cores. Que é especialmente verdade quando a gente considera que mais ciclos têm saído, que tem tipos de terreno impressos, e essas cartas contam, né, esses terrenos duais. Além de terrenos básicos, é claro. E temos assim mana de uma maneira bem veloz. E como bônus, eu quero falar rapidamente de mais 2 terreninhos bem legais em decks específicos que diminuíram recentemente. Templo Deserto, que paga 1 para desvirar o terreno alvo, e o Pilar dos Paruns, que gera mana de qualquer cor apenas para mágicas multicoloridas. Primeiro roda em decks que se importam com desvirar terrenos específicos, é claro, como a Fortaleza da Cabala, ou aqueles terrenos de Modern Horizons 3 que têm efeitos como improvisar ou dar ímpeto para criaturas, e o outro roda em decks multicoloridos, é claro, o que pode ser tanto um deck de Karf de 5 cores, que é o lugar óbvio para essa carta, mas que pode também rodar em decks de lendas,
pois quando eu analiso esse tipo de decks, né, os que eu já fiz no EDH Hack, dá pra reparar que a esmagadora maioria das criaturas que entram nessas listas são multicoloridas. Essas duas funcionam em bem menos decks do que as Checklands, mas eu acho que a caída de preço delas foi bem mais apreciável, então vale a pena dar uma olhadinha. Estoque do Contrabandista. Um artefato de 6 manas com uma única habilidade que diz que os terrenos que você controla têm vire, crie uma ficha de tesouro. Eu não sei se eu tô tocando na ferida, mas como caem os poderosos, não é mesmo? Essa carta saiu enquanto o canal já existia, lá na época de Capena, e a reação a ela foi negativa, pra dizer o mínimo. Era o auge da crise da Wizards imprimindo cartas que criam tesouros a rodo, e todo mundo queria botar fogo no prédio deles por conta dessa carta. Isso é muito forte, ficha de artefato é algo quebrado, isso vai permitir com que você corrija toda a cor de mana e por aí vai, né? Esse tipo de reclamação. E que nem eu disse, eu não vou ler mais cada gráfico, mas dá pra ver que esse carinha deu uma caída boa com o tempo. E o motivo é simples. Se essa fosse uma carta de 3 manas, isso aqui custaria todos os reais do mundo. Mas por 6 manas, isso só roda em decks de tesouros ou que realmente querem criar fichas de artefatos. E não quer dizer que essa carta seja ruim, veja bem. Nessas listas que ela roda, ela é bem interessante. Se você tem sinergia de sacrifício, isso aqui transforma cada um dos seus terrenos em triggers de sacrifício, sem impedir que você aproveite do mana dela. Se você tem sinergia de tesouros, isso é, claro, ótimo. Eu vejo isso rodando muito, por exemplo, no Shadowfang da vida, criando um esquilo para cada terreno que você controla, num Corvold, obviamente, mas eu quero citar um querido que já apareceu aqui antes, que é o Balin do Gadanho, que aproveita muito bem dessa carta, pois ele consegue transformar essas fichas de tesouros em mana permanente por conta da sua habilidade que os vira sem o sacrificar. Ramo Evolutivo. Um encantamento por 3 manas com uma poderosa habilidade que diz que, se um ou mais marcadores +1/+1 seriam colocados em uma criatura que você controla, em vez disso serão colocados naquela criatura o dobro daquela quantidade de marcadores +1/+1. Sabe, às vezes eu fico todo orgulhoso das minhas decisões financeiras só pra ir tudo por água abaixo, e esse foi um desses casos. Eu comprei o pré-com de Tritões do Hackball, sabendo que essa carta tava ali e que ela custava mais de 100 reais. Na minha cabeça eu fiquei tipo, uau, eu levei um pré-com quebrado pra casa e de brinde veio uma carta desse preço. Esse deck nem tá tão mais caro que um deck comum. E agora, infelizmente, ou felizmente, né, já que eu tô trazendo aqui no vídeo, essa cartinha tá custando troco de pão, basicamente. E sobre a carta em si, eu acho que esse é tipo o estoque do contrabandista, onde decks que querem dobrar seus marcadores são a casa dessa carta e é meio difícil até de argumentar o contrário. Porém, eu quero apresentar uma casa, um tipo de deck, né, que vai ter potencial com isso aqui, são aqueles decks que criam fichas com marcadores. Pois muitas vezes eu vejo jogadores tentando maximizar o número de fichas com efeitos caros, tipo Poção dos Ungidos, talvez pois eles não percebem que isso aqui consiga dobrar o tamanho da ficha, o que aumenta muito o dano também. Zaxar é uma lista sim, eu cheguei a jogar um tempinho com ela na época de pandemia, é uma lista bem bacana, e o Gimbal é outro que também veio de um pré-conzinho, que é super agressivo, e que a gente pode melhorar, né, as fichas de Gremlin que ele cria, tornando-as ainda maiores. Essa carta é super interessante ou inovadora? Não, mas bichos 10/10 cheios de marcadores não precisam inovar, eles precisam da porrada. Elmo do Campeão. Um artefato equipamento que dá +2/+2 para a criatura equipada, e enquanto a criatura equipada for lendária, ela terá resistência à magia. E você equipa o Elmo para apenas 1 mana. Essa aqui foi a figurinha que inspirou esse vídeo, pois eu comentei que peguei ela por um preço bem justo e que antigamente ela já custou muito mais. E o motivo para isso é que essa foi uma carta impressa lá em Commander 2011, que virou Masterpiece em Kaladesh, e que só foi ser reimpressa em peso em Commander Masters 12 anos depois. Isso aqui roda muito bem em deck de lendas, sim, mas quem eu tô querendo enganar? Isso aqui é basicamente a Botas Pé Ligeiro número 2 da sua lista de Commander, protegendo a criatura lendária que lidera o seu deck. Essa carta compete um pouco com Máscara de Avacyn, que custa 1/4 do preço, mas que pede para que você pague 3 para equipá-la, o que é o triplo do mana. Isso é algo relevante principalmente para quem quer proteger o seu comandante ou em decks de lendas, já que decks de equipamentos mesmo costumam conseguir equipar de graça.
O que me lembra demais uma carta extra que eu separei para hoje, que é a Balan, Cavaleira Errante. Uma criatura lendária felino cavaleiro 3/3 por 4 manas, com iniciativa, mas que possui golpe duplo enquanto tiver 2 ou mais equipamentos anexados a ela. E ela tem mais a seguinte habilidade que diz que pague 1 mana qualquer e 1 branco, anexe todos os equipamentos que você controla a Balan. Essa carta aqui, rapaz, foi sempre uma fortuninha, pois ela lançou em Commander 2017 e nunca mais viu reprint. Mas a Balan é tanto uma comandante legal para equipamentos, quanto uma ótima 99 nessas listas, pois no geral é muito bom ter um plano B, como ela, que já tem golpe duplo e que se pega ímpeto mais atropelar, faz um estrago danado. Decreto de Dor. Um feitiço por 8 manas que destrói todas as criaturas e elas não podem ser regeneradas, e você compra um card para cada criatura destruída dessa forma. Ela também possui reciclar por 5 manas, e quando você recicla Decreto de Dor, todas as criaturas recebem -2/-2 até o final do turno. Essa aqui é uma bola rápida para dar uma variada, mas cara, como essa carta era necessária pra gente que tá preso no budget. Nesses últimos anos, a gente viu a diminuição do preço do Dilúvio Tóxico, que ajuda também, apesar dela não ser uma carta barata, mas se você joga de mono black principalmente, é fácil perceber a tristeza que é limpar um campo de batalha, pois nós temos algumas opções, tipo escrituras Phyrexianas, que são lentas, Sangue na Neve, se você tem grana para terrenos nevados, aquele evento de extinção que exila ou criaturas pares ou criaturas ímpares, mas nada no nível de uma carta tipo Adeus que o branco possui. Enquanto o Decreto de Dor também não é uma carta nível Adeus, sinceramente, até porque Adeus é meio roubado, eu acho que aquela carta é meio quebrada, a gente tem a opção de fazer o que o preto faz de melhor, que é pagar um caminhão de mana para entregar um caminhão de vantagem para nós. Isso roda em qualquer deck preto, e se você é Big Mana, melhor ainda. E eu arriscaria essa carta, sei lá, no Sultai da vida também, por que não? Artesãos Feéricos. Uma criatura fada artesão 2/2 por 4 manas com voar e a seguinte habilidade. Toda vez que uma criatura não ficha entrar no campo de batalha sob o controle de um oponente, cria uma ficha que seja uma cópia daquela criatura, com exceção de que ela é um artefato além de seus outros tipos. Depois exile as criaturas criadas com artesãos féricos. Longe de mim falar que essa é uma das cartas mais roubadas do Commander, mas poucas figurinhas na minha experiência desandam um jogo tão rápido quanto esses camaradinhas. Ou seus oponentes param de conjurar bichos até os artesãos saírem de jogo, o que é ruim, ou eles cedem esses deliciosos efeitos de quando a criatura entra ou sai de jogo, o que é também bem ruim para eles. E justamente por escalonar tão bem no mesão, essa carta subiu muito, mas agora o preço tá legal para rodar em mais ou menos qualquer lista. Para umas ideias bacanas de onde utilizar isso, tem de novo o Gimbal, que vai se importar com essas fichas de artefatos com nomes diferentes, mas eu quero citar também decks de Blink, que vão ter efeitos de panarmônico, dobrando esses ETBs, e a Breia. Sim, lembra da Breia? Pois é, ela já foi uma comandante roubada e popular, mas ela também tá bem conta por conta de recentes reprints. E ela aproveita bem desses artefatos que já iam sair de jogo de qualquer forma, pois ela os sacrifica. Gisela, Espadachim dos Noite Dourada. Uma criatura lendária anjo 5/5 por 7 manas, com voar, iniciativa e mais 2 habilidades que dizem: se uma fonte for causar dano ao oponente ou a uma permanente que um oponente controla, em vez disso ela causa o dobro de dano àquele jogador ou àquela permanente. E se uma fonte for causar dano a você ou a uma permanente que você controla, previna metade do dano arredondado para cima. Desde que saiu o vídeo sobre o Kenrith aqui no canal, que é aquele deck meu Reanimator, meu suposto melhor deck, muita gente já me perguntou se eu atualizei a lista, como que melhora aquela lista, e agora eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que um dos melhores investimentos que você pode fazer no quesito de bichão é, claro, comprar uma Gisela. Esse bicho aqui roda em deck de anjo, não guiada, né, claro, mas um Acaalho, ou até mesmo a própria Gisela como comandante. Ela roda em decks que conseguem colocá-la em jogo rápido, principalmente quando o assunto é reanimação, mas eu acho que ainda tem um terceiro grupo que pode se beneficiar muito dela. São decks que clonam criaturas. Eu vou admitir, decks que clonam e que tem branco e vermelho são excepcionalmente raros. E mais raros ainda são os decks que conseguem clonar lendas. Mas a Gisela não é humana, logo você já pode começar mutando algo nela para tirar esse tipo de permanente lendário. Ou utilizar das mais de 15 cartas que criam fichas que sejam cópias de algo, exceto por não ser uma lenda se a criatura copiada for lendária.
E o bom de se esforçar tanto para copiar a Gisela é porque ela vai dobrar o nosso dobro e cortar pela metade a nossa metade, dando o quádruplo de dano e a gente recebe apenas um quarto de dano. Ou sei lá, se você for meio psicopata, dá a Gisela pra alguém, usa aquela carta Factor Identity, eu acho, que destrói a criatura e todo mundo ganha uma cópia, e aí a pessoa que ganhou a Gisela original toma 8 vezes o dano enquanto todo mundo ri. Crasis Hidroide. Uma criatura água-viva Hidra Besta 0/0 por X manas mais Simic, ou seja, um mana verde e um azul, que entra no campo de batalha com X marcadores +1/+1 e que diz que, quando você conjura essa mágica, você ganha metade de X pontos de vida e compra metade de X cards. Arredonde ambos para baixo a cada vez. E aí você complementa isso com a habilidade de voar e atropelar. Mais outra carta rapidinha, pois essa me marcou muito na época do início do Areninha e ninguém fala mais dela. A Crasis é um efeito de compra bacana, com ganho de vida acidental, que é ótimo, que desencadeia inclusive no cast, então para anular isso aqui é especialmente complicado. Mas principalmente essa carta vem com saborosos marcadores +1/+1, que podem ser proliferados, acrescidos ou dobrados com cartas tipo ramo evolutivo, resultando numa criatura grande, enorme que voa. Isso aqui roda em decks de marcadores, sim, decks de mágicos com custo X também, maravilhosa nesse tipo de lista, se você ainda puder dobrar o valor de X, mas eu acho que decks tipo a Derev também conseguem usar La Criatura com excelência também. No caso eu tô falando basicamente do Anderev estilo o que era o deck original dela, bichinhos evasivos, voadores principalmente, igual a Crasis Droid, onde você gasta o seu mana, bate com tudo, desvira tudo e dá-lhe crasada. Essa era uma carta boa e cara no Standard há muito tempo. Eu vi ela subir para valores impossíveis e depois valer quase nada. Mas eu vou te falar, às vezes carta que não vale quase nada ainda é muito boa. E agora que tal a gente aproveitar e fazer um apanhadão aqui, com um tipo muito especial de cartas. Essas figurinhas fazem parte de um grupo que eu costumo chamar de nossa, essa nova carta branca compra cards ou rampa terrenos. Como ela é boa? Acho que ela vale pelo menos R$1 bazilhão. Sem brincadeira. É um nome grande, eu admito. Logo você pode chamar pela sigla que tá aí na tela. A questão com essas cartas, no entanto, é que sim, elas são boas, mas dificilmente elas valem dezenas de reais, como criadores de conteúdo e lojistas hypam até elas valerem. Uma hora elas caem de preço e aí sim elas são excepcionalmente boas pelos valores que custam. E para hoje eu trouxe aqui Mangara o Diplomata, Guardião do Acordo, Vampira da Recepção e Paladina de Aço Puro. Todas cartas que até recentemente não estavam em valores bons para decks budget, que fazem aquilo que eu descrevi antes, são boas, mas que, gente, é inviável isso aqui custar 60 ou mais reais, igual já aconteceu com algumas dessas figurinhas. Meio que saudismo sufocante, aquele Trouble in Pairs realmente valem toda essa grana. E fica a crítica, só valem porque a Wizards se recusam a reimprimir essas cartas direito. Ophiomante, uma criatura humano xamã 2/2 por 3 manas, que diz que, no início de cada manutenção, se você não controlar nenhuma cobra, crie uma ficha de criatura cobra preta 1/1 com toque mortífero. Essa aqui eu acho que eu citei no meu vídeo de Modern Horizons 3, mas fica novamente a recomendação rápida aqui, pois essa também foi uma carta refém de ter sido lançada em decks de Commander e nunca mais. Desde então ela saiu em Commander Collection Black, que um amigo meu até comprou na época, mas que agora está muito mais disponível em Modern Horizons 3. E para quem não conhece, isso aqui roda muito em decks de aristocratas, pois se conseguirmos sacrificar uma cobra todo fim de turno, nós criamos outra imediatamente no início da manutenção seguinte. Com Mayara, que é o meu deck de aristocratas, isso aqui é ótimo, pois eu dreno 4 de vida a mais por turno, pois as cobras são pretas também. Essa é uma ótima carta de defesa, pois todo turno ela vai botar um bloqueador com toque mortífero, porém em decks relativamente populares como Morning Skalgar, ela também faz bom uso, pois conseguimos transformar o Ophiomante num motor de compras. Para mais outra que é fantástica, Descanse em Paz, que é um encantamento por apenas 2 manas, que diz que, quando Descanse em Paz entrar no campo de batalha, exile todos os cards de todos os cemitérios. E se um card ou ficha seria colocado em um cemitério vindo de qualquer lugar, em vez disso, exílio. E rapaz, ver a trajetória dessa carta ao longo dos anos e ela finalmente ser budget é algo lindo de se ver, pois eu acredito que todo deck que não se importa tanto com cemitérios ou com criaturas morrendo deveria utilizar disso aqui. O motivo é simples, pois tem alguns decks que são extremamente difíceis de lidar e simplesmente se dobram inteiros ao ver isso aqui no campo de batalha.
Aristocratas é um ótimo exemplo, pois frequentemente ao enfrentar um deck de sacrifício, parece que não dá pra causar danos a eles de maneiras que importam. Pois se você dá uma remoção em algo, a pessoa sacrifica aquela permanente e a reanima depois. Se você ataca com tudo, um monte de fichinhas bloqueiam as suas criaturas, nada passa, e no fim, aquele tanto de criaturinha morrendo drena vida o bastante para que você, atacante, termine o combate com menos vida do que ele começou e o jogador defensor com mais vida do que ele tinha no início. Outra estratégia que fica ruim com isso aqui em jogo é Spellslinger. E muita gente inclusive fala, nossa, Spellslinger é tudo na pilha, nem bota permanente direito na mesa, só dá pra ganhar no Anula. Mas frequentemente, esses decks dependem de lupar cartas do próprio cemitério, e isso impede com que esses loops ocorram. Reanimator é outro que fica bem ruim com isso na mesa, mas eu acho que dava pra imaginar, né? Enfim, cartinha muito boa, alguns até considerariam uma forma de destaques, eu imagino, mas sinceramente, algumas estratégias só não jogam com isso na mesa. Parece cruel até que você se lembra que a alternativa é que você não jogue por conta do quão opressivo esses decks são. Por fim, temos Flagelo do Trono, uma criatura dragão 5/5 por 6 manas com voar, destronar. E aí o textinho te lembra que destronar significa toda vez que esta criatura atacar o jogador com mais pontos de vida ou empatado pelo maior total de pontos de vida, coloca um marcador +1/+1 nela. E para complementar isso, toda vez que o Flagelo do Trono atacar pela primeira vez a cada turno, se ele estiver atacando um jogador com mais pontos de vida ou empatado pelo maior pontos de vida, desvire todas as criaturas atacantes. Depois dessa fase, há uma fase de combate adicional. E combates extras são algo meio fora do reino de decks budget. Temos aquele Boros com a Aurélia na arte, Overpowering Attack de Assassin's Creed e uns efeitos que dobram dano que mais ou menos replicam o resultado final de atacar 2 vezes. Mas isso não é o mesmo efeito de forma alguma, pois cartas como o Ishin, por exemplo, ou aquele humano Gruul, duplicam efeitos de ataque e, com esse dragão aqui, podemos duplicar o trigger dele também, resultando em 3 turnos de combate ao todo. Decks de dragão também aproveitam muito bem isso daqui, assim como listas de Kaalia. Mas eu quero dar destaque principalmente para outro comandante que também põe coisas em jogo por pouco mana, que é o Púrpuro do Sangue Brônzeo. Pague 3, coloque esse dragão com ímpeto na mesa e é só lapada. Sim, você sacrifica aquela criatura no fim do turno, mas talvez não haja fim do turno se todo mundo morrer em 2 combates. Se você tiver um Rerigash em jogo então, dando emergir para tudo, você ainda troca seu Flagelo do Trono por uma ameaça permanente, continuando a fazer estrago. E bom, por hoje é isso. Eu queria deixar aqui um alô a todos os meus apoiadores, vocês que fazem isso daqui acontecer. Em especial, um alô aos nossos patrões generosos, Isaac Spalenza, Fake Selbit e ao Tony Reis. É sério, gente, eu fico também sem jeito, mas é de coração. Valeuzão. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá eu sou o Emanuel, e esse é o Budgetório. Até mais!